gente, boa tarde, bom dia, né? Mais uma vez aí a gente está tendo que usar do recurso da tecnologia, de internet, para poder gravar um vídeo para vocês, né? Por conta do isolamento social, e a gente também vai respeitar, né? Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês, aí, quem está vendo o vídeo, aí, se inscrever no canal, né? Dar um joinha. Isso aí nos ajuda muito a preparar mais conteúdo, a fazer mais coisa muito mais legal, né? Então, sejam todos bem-vindos aí mais para esse vídeo. Nós hoje vamos falar de um tema muito interessante, que a gente já estava, antes de ligar a câmera aqui, a gente já estava discutindo, e o tema é medo. Medo. Então é isso aí, Renato. Vai que vai. A gente estava aqui conversando a respeito, né, antes de começar a gravação do vídeo. E por que a gente fala do medo, né? Porque, na verdade, o medo é um sentimento comum para todo ser humano. E o importante que a gente aprendeu nesse processo da transformação de princípios e valores é o quê? Sentir o medo é normal. Todo mundo sente o medo. Independente da situação que está passando, sentir medo é uma coisa comum para o ser humano. Agora, por que a gente sente medo? Isso que é uma coisa que a gente tem que começar a prestar atenção. De onde vem o medo? Por que eu estou com medo? No meu entender, hoje, o medo vem do não saber o que vai acontecer. Então, assim, quando eu não tenho mais controle da situação, gera medo. Então, independente se eu estou num processo de recuperação pessoal, se eu estou num processo de recuperação de família, não importa, né? O medo é um sentimento comum e eu tenho que aprender a lidar com esse sentimento, porque não adianta eu ficar travado, assim, não, então eu não vou fazer nada porque eu estou com medo. Não, eu preciso refletir de onde vem esse medo e o que eu posso fazer a respeito. Porque tem muitas vezes, diga aí. Não, eu acho interessante o que você está falando, porque assim, o medo, na verdade, ele é um sentimento saudável, como qualquer outro, né? Por exemplo, o medo de ser atropelado me faz olhar para os dois lados da rua, e o medo é um sentimento bom, ele é protetor, mas eu acho que o mais difícil de tudo isso aí dentro do que você está falando, Renato, é equilibrar esse negócio, né? Até onde o medo me faz viver bem, assim, dentro dos meus limites, e até onde se torna uma coisa paranoica, que eu não consigo mais fazer mais nada, né? Eu acredito que ele se torna mais paranoico quando eu quero controlar isso e resolver esse sentimento, fazer com que ele não exista dentro de mim. Então, ontem, até postei uma frase ontem no Instagram, né, que o problema do medo é quando eu não quero sentir o medo. Então, quando eu quero fugir desse sentimento, é que eu me atropelo. E é aí que eu mais me prejudico. E quando eu estou com medo, eu tenho que compartilhar com alguém. Por quê? Eduardo, eu estou sentindo medo hoje aí estou com vontade de usar. Né? Com quem que eu vou falar isso? Com algumas pessoas que já tiveram medo com relação à vontade de usar. Não adianta eu falar para uma pessoa que nunca usou droga, chegar para a pessoa e falar assim, estou com vontade de usar. O cara fala assim, não, por que você está com vontade de usar? Ele não vai compreender, não tem uma compreensão. Então, cada medo tem de onde vem. E eu tenho que tratar o meu medo com pessoas que entendam a respeito daquele sentimento. Então, que ele tenha uma troca, uma identificação com aquele sentimento. Porque quando eu falo assim, eu estou com medo de ficar doente, nada melhor do que eu perguntar para as pessoas que já tiveram aquele tipo de doença, como é que você conviveu com esse medo? O que você fez para resolver esse medo? E dentro da espiritualidade que eu encontrei, acredito que você também, dentro dos grupos de apoio que a gente frequenta, é que o medo é falta de fé. Falta de acreditar que tem alguém no controle maior do que eu. Que eu não consigo controlar tudo. Não sou eu que vou controlar. Eu vou apenas fazer a minha parte, conviver com aquilo, ver o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E o resto, deixar na mão que esse poder amantíssimo superior, que muitas vezes a gente esquece dele,
ele vai dar uma orientação. Às vezes eu falo assim, ele dá uma orientação e as pessoas perguntam assim, como é que você sabe o que ele está te orientando? Como é que você vê isso? Não, eu não vejo, simplesmente as coisas acontecem naturalmente quando está no caminho certo. Quando as coisas estão freando e não está dando certo, estou tentando e não dá certo, é porque não é aquele caminho. Então, hoje eu consigo entender o que esse poder maior quer para mim, através do que? Quando eu faço, tenho a minha atitude e dá certo, é porque é para mim seguir por aquele caminho. Se eu tenho a minha atitude e não dá certo, é porque eu tenho que mudar de lado, procurar ajuda novamente de outras pessoas que já passaram por aquele sentimento, para que eu possa conseguir encontrar melhor a minha direção. Pois é, eu acho que o maior medo das pessoas ultimamente, né, que vai acontecer, se eu ficar desempregado, né, e se alguém partir dessa vida e tal. E aí entra o que você falou exatamente, né? Se for ficar desempregado, de repente eu tenho que acreditar que aquilo vai ser por um bem, né? Ou vou ficar desempregado para arrumar um emprego melhor, ou para perceber que eu preciso estudar mais alguma coisa, ou, enfim. E se alguém partir dessa vida aqui é porque estava na hora, né? Então entra a gente já começa a entrar numa parte de aceitação, né? Que vai ser provavelmente num outro momento, outro vídeo, ou outros, né? Porque tem muita coisa para falar a respeito disso, né? Mas é isso aí, Renato. Não tem tanto segredo, né? É encarar, tentar equilibrar e, e acreditar. Procurar conversar com alguém que já passou pelo Já mesmo passou tipo por de isso. sentimento. Então, por Sim. exemplo, se eu tenho um sentimento relacionado ao medo por causa de doença, eu vou procurar pessoas que já passaram por aquela determinada doença. Se eu estou com medo, eu estou com síndrome do pânico. Adianta eu perguntar para uma pessoa que nunca sentiu pânico? Não adianta, eu tenho que chegar para uma pessoa que já sentiu síndrome, já teve Sim. pânico e falar assim, como é que você viveu esse medo dentro de você? Aí a pessoa fala, eu tentei assim, assim, assim. Por isso que a gente fala que a direção para resolver os problemas é basicamente a mesma. Agora, a maneira que cada um vai encontrar para lidar com o seu próprio sentimento é individual e pessoal. E a Então, ela vai velocidade tentando. também, né? A velocidade também é de cada um, né? Não é? Cada um. O importante é o quê? Eu não deixar de tentar. Porque o que acontece às vezes, que eu vejo, ou eu deixo de tentar porque eu falo assim, não vai dar certo mesmo, né? Eu entro na negação e falo assim, não vai dar certo mesmo, fico procrastinando e deixo para lá, aí não vai dar certo mesmo. Porque com qualquer sentimento que eu não tenho habilidade ainda de lidar, ou que eu desconheça, principalmente quando eu desconheço, não é na primeira tentativa que vai dar certo. Às vezes precisa de. Às vezes dá, na primeira. Às vezes precisa de 10, às vezes precisa de 100, às vezes precisa de 1 ano, 10 anos, não sei. Aí Mas aí tem que entra na perseverança, né? Na persistência. Né? Meu, como esses temas aí, eles são todos um ligado com o outro, não é difícil falar individualmente de cada um, né? Não tem como, porque eles são vinculados. E o mais importante que eu vejo em relação ao medo é acreditar o seguinte: tem alguém no controle, independente da crença da pessoa, de vocês aí, sempre vai ter alguém que está controlando tudo, porque o mundo não saiu do nada. Aí o cara fala assim, mas eu sou ateu. Não, tudo bem, eu posso ser até ateu, mas que alguma coisa além tem. Eu posso não querer dar nome para isso, não chamar de Deus, não chamar de poder superior, não chamar de poder maior. Eu posso não dar nome para ele, mas eu vim de algum lugar, né? Tudo isso que a gente vê ao nosso redor veio de algum lugar. Sim, As coisas acontecem por algum motivo. E eu vejo assim esse negócio assim que nem hoje a gente está passando a respeito do coronavírus, né? Esse problema que na verdade eu vejo assim que o ser humano ele começa a despertar muitas coisas só através do medo e dos problemas, das dificuldades. Porque as dificuldades faz com que eu comece a refletir a respeito. Daí eu falo assim, não, meu trabalho, não sei se eu vou pagar minhas contas. Tá, e se eu não pagar, o que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou resolver? Mas será que não é mais importante eu preocupar aqui, minha mãe está aqui em casa, ela está bem. Bom, gente, infelizmente a internet do Renato lá caiu, mas a gente já estava no finzinho mesmo do vídeo, então é isso aí. Né? Sintam o medo, sem medo de sentir o medo.
Não tenha medo de sentir medo. Procure alguém que já passou pelo mesmo problema. E é isso aí. Em breve mais um vídeo para vocês, tá? Não se esqueçam de se inscrever lá no canal, dar um joinha, ativa o sininho para receber notificação, certo? Um grande abraço a todos.